Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Hoje vamos trabalhar então um pouco como a estrutura das demonstrações contábil, mas mais focada na demonstração de resultado do exercício. Então, o que significa essa demonstração de resultado do exercício? A demonstração do resultado do exercício, ela é justamente um relatório contábil que ele vai apresentar de uma forma resumida as operações da empresa em determinado período. Então, a empresa, ela, ao desenvolver essas operações, ela vai contabilizar muitas contas no que a gente chama de contas de resultado, que são as contas de receita e as contas de despesa. No final do período, ela vai apurar o resultado dessa empresa. E que resultado ela pode apurar? Ela vai apurar se a empresa teve um lucro ou se a empresa teve um prejuízo, ok? E aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos duas formas, por lei, que podem ser apresentados essas informações a respeito da DRE. Nós temos a Lei 6.404, que ela vai trazer uma estrutura bem mais pomposa, e nós temos a estrutura do CPC 26. Então, o que nós temos aqui? Se você pegar pela Lei 6.404, ele vai dizer o seguinte, olha, a demonstração deve começar a partir da receita bruta de vendas. Eu posso ver em exercícios questões também chamadas de vendas brutas, receita operacional bruta, mas é a receita bruta de vendas. Então, pela Lei 6.404, a DRE começa pela receita bruta de vendas, ok? Só que existem empresas que faturam. E aí elas têm que começar pelo faturamento bruto, que ali dentro está incluso o valor bruto da venda mais o IPI sobre esse faturamento. E aí, quando eu deduzo esse IPI, que eu chego de fato, então, na minha receita bruta de vendas, ok? E aí, depois dessa receita bruta de vendas, eu vou fazer o quê? Fazer as deduções da receita bruta. Quais são essas deduções? Primeiro, devolução. Comprei e não gostei, devolvi. Depois, cancelamento. Ah, emitiu um pedido errado ou o valor estava errado, precisei cancelar, anoto, cancelar a venda. O abatimento. O abatimento é quando eu compro, né, o cliente compra, chegou lá o produto com algumas avarias, alguns defeitos, e para o cliente não precisar devolver, o que a empresa faz? Ela pega e dá um abatimento para esse cliente, para que ele não devolva a mercadoria. E isso difere do desconto incondicional concedido, que é justamente dado no ato da venda. Então, no ato da emissão da nota fiscal, no ato da venda, é concedido esse desconto incondicional. Então, esse desconto ele já vem na própria nota fiscal, diferente do abatimento que é pós-venda. Para não ter a devolução, a empresa faz um desconto, ok? Além disso, eu tenho os impostos, né? E as contribuições. Então, tem o ICMS, eu tenho o ISS, PIS e COFINS sobre vendas, que eu também vou deduzir da receita bruta de vendas. E eu tenho o ajuste a valor presente sobre clientes. Isso aqui é importante a gente observar, que às vezes cai em prova e às vezes a gente não sabe o que significa. O ajuste a valor presente é justamente o seguinte, olha, a empresa quando vende, ela vende à vista e a prazo. Então imagine aqui que essa receita bruta de vendas, quando ela vendeu a prazo. Então imagine que ela vendeu por 1.000, mas se tivesse vendido à vista, tinha custado 900. Então desses 1.000 aqui, eu tenho R$100, que é juros. Então se eu tivesse vendido à vista, tinha vendido por 900. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar aqui, ó, que essa receita fique por 1.000. O que eu tenho que fazer? Deduzir. Deduzir quanto? 100. Que é justamente esse ajuste a valor presente. Então, eu vou debitar aqui esse ajuste a valor presente sobre clientes. Mas se eu vendi a prazo, qual é a conta que surge? Lá no ativo, a conta clientes, né? A conta clientes surge lá no ativo.
Então, essa conta clientes e eu credito justamente a contrapartida dessa receita bruta de vendas. Então, agora, aqui na ambas são R$ 1.000, né? Clientes e receita bruta de vendas. Se eu estou debitando essa conta ajuste a valor presente deduzindo a receita bruta, eu tenho que fazer uma conta creditando, deduzindo a conta clientes. Um AVP lá também, um ajuste a valor presente sobre clientes. Porque aí, se eu pegar os R$ 1.000 aqui do clientes menos essa conta redutora de 100, o valor dos clientes vai ficar 900. Mas eu sei que eu tenho que pagar 1.000. Sim. Quando for ocorrendo o fato gerador, porque os juros eu só reconheço pelo fato gerador, não ocorreu, por isso eu não posso reconhecer uma despesa que o fato gerador dela ainda não ocorreu. Eu vou dando baixo e aí eu vou reconhecendo como receita financeira. Enquanto isso não ocorre, esse valor de AVP fica lá. E se eu olhar aqui para a receita bruta de vendas, ó, a receita era de 1.000 menos esse 100, então ficou os 900, ok? Então, é importante a gente observar aí esse AVP, ok? Que ele justamente, ele deduz a receita bruta de vendas e a contrapartida é justamente a conta clientes. A receita bruta de vendas, vou deduzir, e também lá na conta de clientes, que vai ser os 4 lançamentos, né? Credito receita, debito cliente, e aqui eu vou debitar ajuste e vou creditar lá embaixo da conta clientes, ok? Visto isso, eu chego no quê? Eu chego nas vendas líquidas, ou a receita líquida, que é o que a gente mais conhece, né? Receita líquida de vendas. E é isso que inicia aqui a DRE do CPC 26. Ele inicia pela receita líquida, porque é isso que é da empresa. Os tributos é da empresa? Não. O abatimento? Ela descontou, isso não faz parte mais da receita da empresa. Se devolveu, faz parte da receita? Não. Então, o que faz parte, o que é da empresa mesmo é a receita líquida. Então, por isso o CPC ele inicia pela receita líquida. Da receita líquida, eu vou tirar o quê? O meu custo da mercadoria vendida, o nosso CMV. E como é que eu acho o CMV? Que em muitas questões vai me cobrar isso. É justamente o estoque inicial, é aquilo que está lá na conta do estoque, mas ele vai te informar as compras que foram feitas naquele período e essas compras líquidas, por quê? Quando eu compro, se tem imposto recuperável, eu deduzo, né? Se eu devolvi a compra, eu deduzo. Se eu cancelei a compra, eu deduzo. Então, por isso, são compras líquidas. E menos estoque final, que é o saldo final que vai estar lá na conta estoque, lá dentro do ativo circulante, ok? E aqui também eu vou deduzir o custo da mercadoria vendida. Eu chego, então, no meu lucro bruto. Que aí algumas provas podem cobrar como resultado operacional bruto, resultado com mercadorias, mas é o lucro bruto, ok? Feito isso, eu chego no que? Agora eu vou partir para as minhas despesas, em ambos, despesas. Quais são as despesas? Com vendas, eu também tenho com vendas, gerais e administrativas, gerais e administrativas. E aqui ele traz ainda as despesas operacionais. Então, as com vendas é tudo voltado lá para a parte de vendas, é o salário do vendedor, é o frete, a comissão, despesas gerais, qualquer despesas gerais da empresa, por exemplo, sócio, né? A administrativa, sócio não, um administrador. A administrativa, se você trabalha lá no administrativo, vai fazer parte dessa despesa e qualquer despesas que envolva a parte mais operacional lá da fábrica, né? Ah, precisei pagar um frete, uma despesa com alguma manutenção das máquinas, vem aqui na parte operacional, ou mesmo a depreciação, né, de máquinas, vem aqui. Se você observar, aqui já começa a mudar, né? Já começa a mudar aí. O que nós temos então? Aqui, na Lei 6.404, ele traz logo aqui as receitas e despesas financeiras. E isso que difere do CPC. Ele vai trazer separadamente as receitas e despesas financeiras. Olha, aqui ele traz dentro do mesmo, como eu posso dizer assim, do mesmo grupo, da mesma estrutura, antes de uma igualdade, né? Aqui não, aqui ele vai separar dentro de um resultado próprio. Ele não traz junto. Então, aqui
ele traz a receita e despesa financeira, já no CPC ele traz separado, ok? Então, isso aqui vai diferenciar, porque se você observar aqui, ó, o resultado por equivalência patrimonial, que é quando eu avalio o meu investimento permanente pelo método de equivalência, o resultado que eu tenho positivo ou negativo, eu vou contabilizar aqui em contrapartida do aumento ou diminuição lá do investimento na conta ativo não circulante, subgrupo investimento, ok? E ele também traz aqui as outras receitas e as outras despesas operacionais que ele também vai trazer aqui. Então, você está vendo que a diferença é justamente a receita e despesa financeira. Ela não entra para encontrar o resultado antes das receitas e despesas operacionais, que aqui ele encontra o resultado operacional líquido, ok? Então, isso aqui é importantíssimo que você memorize essa diferença. As receitas e despesas financeiras, elas entram após, ou seja, separado. Eu encontro o resultado antes dessas receitas e despesas financeiras. E aqui ele também vai trazer segregado qualquer outra despesa e outra receita, que antigamente a gente chamava de despesa não operacional, após esse resultado operacional. E se tiver aqui alguma dessas outras despesas, ele vai colocar aqui após o resultado de equivalência patrimonial. Qualquer outra que não tiver, eu vou colocar aqui, ok? Aí, então, ele chega, pela Lei 6.404, no resultado antes do imposto de renda e contribuição social. E aqui ele vai chamar de como? No CPC 26, de resultado antes dos tributos sobre o lucro. Aí, quais são esses tributos? Imposto de renda e contribuição social. Ele vai chamar aqui de despesa com provisão para imposto de renda e contribuição social. E pelo CPC ele vai chamar de despesa com tributo sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Pois bem, tirando então a despesa, chega no meu resultado das operações continuadas pelo CPC 26. Aqui ele gosta de deixar separado o que é operação continuada e o que é operação descontinuada. Ele entende justamente que essas operações descontinuadas, elas advêm justamente de, por exemplo, divisão de produto ou atividade, ou ela abandonou alguma atividade, abandonou alguma divisão de algum produto e ela quer de fato mostrar qual é o resultado das operações que continuam, né? As operações normais das que pararam de continuar. Então, por isso, o resultado das operações continuadas. E aí ele vai descontar o resultado líquido das operações descontinuadas. Ele chega, então, no resultado líquido do período. Já pela 6.404, ele chega, então, depois de deduzir as despesas com a provisão de imposto de renda e contribuição social, ele vai chegar no resultado após esse imposto de renda, mas antes das participações. Se a empresa apurou lucro, ela pode fazer a distribuição desse lucro. De que forma? Ela pode ter participação nesse lucro. Os debenturistas, os empregados, as administradoras, as partes beneficiárias, que são de empresas SAs, mas porém de capital fechado, fundos de assistência e previdência a empregados. E aí, então, ele chega no lucro líquido do exercício. E aí você pode perguntar, mas essas participações, professora, não faz parte do CPC 26? Sim. Se tiver, eles vão entrar onde? Aqui, ó. Depois do resultado das operações continuadas. E aí a gente faz a dedução das participações. Mesmo que na estrutura ele não apareça, ele está aqui. Então, gente, é importantíssimo que vocês compreendam isso. Que toda essa estrutura, ela deve ser bem observada. E você pode se questionar, mas em prova eu tenho que aprender as duas? Olha, é importante você saber as duas. Mas eu vou cobrar a estrutura pelo CPC 26. Então, essa estrutura aqui você tem que saber de cor e salteado. Mas as provas, os exercícios cobram muito até aqui, ó. Isso aqui você também tem que saber. As deduções. Eles querem saber, por exemplo, qual é o valor da receita líquida. Mas para isso ele vai te dar a receita bruta de vendas e vai te dar devolução, cancelamento, abatimento, desconto condicional, impostos e ajuste. Você tem que lembrar disso daqui para poder fazer de fato a prova. Se você não lembrar, como é que você de fato vai encontrar a receita líquida? Então é importantíssimo que você grave
essas deduções e grave toda a estrutura da DRE com base no CPC 26, ok? Então, isso cai muito. A DRE é base para tudo. Então, você tem que observar e aprender essa estrutura aqui do CPC 26 e isso daqui, ó. Isso daqui também. Porque, às vezes, para você calcular a DRE, ele vai te dar o valor do estoque inicial, ele vai te dar compras, ele vai te dar lá um imposto sobre compra, uma devolução de compra, um cancelamento de compra, um estoque final. E aí você tem que saber que ele não te deu esse CMV, você tem que calcular, ok? Então, observem bastante isso, tudo bem? Então, essas são as duas estruturas em relação à DRE. A gente sabe que a estrutura da DRE ela passou por uma mudança. A partir de 2017 ela vai ser obrigatória, ou seja, em 2016 ela já tem que ser implantada, porque as demonstrações apresentadas em 2017 elas vão já conter essa demonstração, mas a gente vê isso numa próxima aula. No mais, fique com Deus, um abraço e tchau, tchau.